Olá, amigos do Professor Baroni. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e você está no canal do Professor Baroni. Você já se perguntou por que ele se apresenta como Professor Baroni? É porque ele foi professor universitário durante vários anos, antes mesmo de ingressar na Suno Research. Ele, inclusive, atingiu a sua independência financeira investindo em fundos imobiliários. É por isso que ele fala sobre fundos imobiliários nesse canal. Mas nesse espaço nós falamos um pouco sobre filosofia e por entender que o professor Baroni ele é herdeiro de uma tradição milenar, chegou o momento da gente defender essa tradição, que é a tradição das escolas, das universidades e dos professores. Você que está me assistindo, eu que estou falando para uma câmera de celular, nós somos frutos da cultura ocidental. Ela é formada por um tripé que consiste na filosofia grega, no direito romano e na ética judaico-cristã. Atualmente, no começo do século XXI, esse tripé está sendo questionado de várias formas, mas nós precisamos compreender a história para entender como nós chegamos até aqui. E vamos começar pela filosofia, que nasceu na Grécia Antiga. O que nós tínhamos antes da filosofia? Nós tínhamos a mitologia, especialmente na Grécia. Para você entender o que é mitologia, eu vou sugerir a leitura de dois poemas épicos, ambos escritos por Homero, ou pelo menos a autoria desses poemas épicos foi creditada para Homero. O primeiro é Ilíada, e o segundo, eu tenho aqui comigo, a Odisseia. A mitologia explicava o mundo e a relação das pessoas com o mundo usando a figura dos deuses e semideuses. Sócrates, no entanto, ele começou a questionar isso para tentar entender o mundo como ele realmente é do ponto de vista natural. Então Sócrates foi acusado de ser impiedoso. E ele pagou um preço altíssimo por causa disso, porque ele foi obrigado a beber cicuta. Sócrates não deixou livros escritos. Nós sabemos a respeito de Sócrates porque ele teve um grande discípulo chamado Platão. Inclusive, Platão escreveu a Apologia de Sócrates, que é um diálogo essencial para você compreender como nasceu a filosofia na Grécia. Sócrates, ao contrário dos sofistas, ele não cobrava dinheiro para conversar com uma pessoa para falar sobre mitologia ou mesmo filosofia. Sócrates era uma pessoa bem tranquila nesse sentido. Platão já tinha uma mente empreendedora. Platão introduziu uma novidade na história. Ele fundou a Academia, uma escola sobre filosofia, matemática e política. E Platão ganhou a vida ensinando as pessoas nesse sentido. A Academia de Platão era uma escola para a vida, onde as pessoas mais abastadas de Atenas confiavam a Platão e aos seus seguidores a educação de seus filhos. Platão escreveu um clássico chamado A República. Platão também teve um discípulo famoso, um dos filósofos mais importantes de todos os tempos, Aristóteles. Aristóteles estudou na academia e, com o passar do tempo, ele decidiu fundar a própria escola, que ele chamou de Liceu. Aristóteles, que é considerado o pai da lógica, escreveu vários livros, eu vou citar apenas um deles, que se chama Política, é um livro essencial para você ter na sua biblioteca também. Para você entender a importância de Aristóteles e as consequências políticas disso, Aristóteles foi professor, foi mestre de Alexandre o Grande, que foi um grande militar e conquistador do mundo antigo. Ainda na Grécia, eu quero falar de Epicuro, que foi um filósofo tardio na Grécia Antiga que fundou o Jardim. Ele fundou o Jardim afastado do centro de Atenas. Ele não queria saber de discussões políticas, ele queria entender como as pessoas poderiam ser felizes. E ele criou uma comunidade em torno de um casarão que ele comprou junto com os seus seguidores. E nessa comunidade que ele chamou de O Jardim, as pessoas produziam os próprios alimentos,
e viviam afastadas dos grandes centros. Esse modelo de comunidade chamada O Jardim, que Epicuro instituiu, ele serviu de base para os mosteiros católicos da Idade Média. Se você quiser saber mais sobre Epicuro, existe também um livro que resgatou o que sobrou dos seus escritos. Os mosteiros católicos da Idade Média também eram comunidades isoladas. No entanto, diferentemente de O Jardim, onde as pessoas procuravam a felicidade por meio dos prazeres da natureza, nos mosteiros, os padres, eles tinham uma disciplina muito rígida, era quase como se fosse um quartel. O mosteiro mais famoso, possivelmente da Idade Média, foi comandado por São Bento, que inclusive deixou um livreto chamado A Regra de São Bento. Se você quiser entender como funcionava um mosteiro na Idade Média, é interessante você ler esse livro, que você pode comprar no Mosteiro de São Bento de Vinhedo ou na Igreja de São Bento em São Paulo. Os monges que habitavam os mosteiros tinham uma vida bem regrada, eles tinham que cultivar os próprios alimentos, eles tinham que lavar as roupas uns dos outros, eles tinham que cozinhar, eles tinham que manter o mosteiro bem limpo e organizado, eles tinham que fazer várias orações durante o dia, e um dos trabalhos dos mosteiros era fazer cópias de livros clássicos. Os livros não eram impressos em gráficas, os livros antigamente eram escritos manualmente um por um. E eles não duravam muito tempo, eles precisavam ser copiados de tempos em tempos. Esse trabalho dos monges foi fundamental para que nós pudéssemos ter acesso aos clássicos da filosofia greco-romana. Por exemplo, foi graças ao trabalho manual dos monges que copiavam textos clássicos que nós temos acesso hoje às cartas de Sêneca. Esse aqui é um livro que reúne boa parte dessas cartas. Imagine se os monges não tivessem esse trabalho de copiar os textos clássicos, a história da filosofia teria se perdido. No entanto, os livros que os monges copiavam, eles não ficavam 100% nos mosteiros. Boa parte desses livros seguia para as grandes catedrais, que funcionavam também como escolas para padres e monges. Na Idade Média, para você ser alfabetizado, você precisava ser um nobre ou ingressar numa ordem religiosa. Então, as primeiras escolas formais surgiram nas grandes catedrais. E foi a partir dessas catedrais que surgiram as primeiras universidades na Europa. A primeira de todas, reconhecidamente, foi a Universidade de Bolonha, famosa pelo curso de Direito. Essa universidade tem por volta de 1000 anos, quase 1000 anos de história. Por vários séculos, as universidades foram espaços diferenciados que proporcionavam o desenvolvimento da carreira de pessoas como médicos, engenheiros, advogados, e essa tradição chegou até os nossos dias. O que acontece hoje? Existem pessoas questionando a importância não só das universidades, como das escolas como um todo. Há quem vença na vida sem ter um diploma universitário? Com certeza. Os artistas, alguns políticos e mesmo alguns empresários que têm esse veio empreendedor, eles conseguem vencer na vida, eles conseguem ficar milionários mesmo sem uma formação na universidade. Mas a maioria das pessoas vai ter uma chance melhor na vida se puder ingressar numa faculdade ou pelo menos num curso técnico. Nossas escolas, faculdades e universidades têm problemas? Sim, eu vou reconhecer isso, os problemas são vários. Dizem que as escolas não preparam os alunos para a educação financeira, isso está mudando aos poucos. Dizem que a escola não prepara os alunos para fazer uma declaração de imposto de renda, por exemplo, isso também é verdade. Dizem que a escola ensina coisas que os alunos não vão usar na vida profissional. Tudo bem, nós podemos questionar tudo isso. O que nós não podemos fazer é colocar a escola, a universidade na estaca zero. Nós não podemos demolir as escolas e universidades e começar do zero novamente, porque não é assim que a história funciona, não é assim que as pessoas evoluem. Nós justamente precisamos resgatar valores históricos para recolocar as escolas e as universidades no rumo certo novamente.
Há quem diga que as escolas e as universidades estão mais preocupadas em transmitir uma certa ideologia do que ensinar algo prático propriamente. Isso pode ser discutido também. Há quem diga que os professores ganham pessimamente e por isso a maior parte deles são de um comportamento burocrático. Isso pode ser verdade, mas também é verdade que existem professores abnegados que fazem a diferença na vida das crianças, dos adolescentes e mesmo dos universitários. Você já teve vários professores na sua vida, você vai concordar que grande parte deles você nem lembra o nome, mas com certeza você consegue dizer a respeito de alguns que fizeram a diferença na sua trajetória. Pois o bom mestre é aquele que deseja que o seu discípulo ultrapasse o que ele mesmo fez na sua trajetória. No entanto, se você concordar com esse discurso moderno de que a escola e a universidade são coisas ultrapassadas que não servem para nada, você vai entrar num vácuo muito grande e perigoso, porque você vai estar disponível para pessoas manipuladoras que vão substituir a autoridade dos professores na sua vida. Um curso online que custou R$ 2.000 não vai substituir um curso universitário. Esqueça isso, porque um curso online que custou R$ 2.000, por exemplo, não vai substituir sequer um livro de R$ 50 que transmite mais conteúdo do que a maioria desses cursos que nós temos por aí. E essa é uma verdade que poucas pessoas estão dispostas a falar abertamente, porque a maioria das pessoas não quer comprar brigas desnecessárias, pelo menos no entendimento delas. Se você tem filhos na escola, você sabe que a escola do seu filho, da sua filha, não é uma escola perfeita, e é por isso que você tem que complementar a educação do seu filho, da sua filha. Não se deve confiar 100% nas escolas, não se deve delegar para as escolas a educação dos filhos, pois isso também é responsabilidade dos pais e principalmente dos pais. Então, se o seu filho ou a sua filha não é um gênio do empreendimento, não é um gênio das redes sociais, provavelmente os seus filhos terão sim que fazer uma escola formal, terão sim que pelo menos ingressar num curso técnico, mas de preferência terão que cursar uma faculdade ou uma universidade para terem mais chances de progresso na carreira. Isso é difícil porque muitas pessoas se formam numa área e acabam trabalhando em outra área. No entanto, o ambiente universitário positivo, ele colabora para o desenvolvimento da pessoa e você precisa fazer parte ativa disso também. E aqui nós voltamos ao exemplo do professor Baroni, que foi professor universitário por muitos anos. Você sabe que o professor universitário no Brasil não tem um salário muito alto, não ganha muito bem em comparação com executivos das empresas ou com alguns funcionários públicos de alto escalão. Mesmo assim, com disciplina, com paciência, o professor Baroni, estudando os fundos imobiliários, conseguiu atingir um patamar de independência financeira antes mesmo de ingressar na Suno Research. A propósito, a Suno não é só uma casa de pesquisas sobre investimentos em renda variável. E se depender de mim, Jean Tozeto, eu tenho esse compromisso de trazer aspectos da filosofia para o mundo dos investimentos. Se depender de mim, a Suno será também uma escola para quem acompanhar o nosso trabalho. Essa é a minha vontade e eu agradeço você que me acompanhou até aqui. No mais, um grande abraço e até a próxima.